E o DC Notícias Web de hoje vai falar de voto. Importância do voto, esse ano temos eleições. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo mais uma vez no DC Notícias Web o doutor Geraldo Dutra de Andrade Neto, que é juiz, que é um parceiro aqui do DC Notícias, sempre conversando conosco esses assuntos importantes. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Andréia. Uma boa tarde a todos. A satisfação estar aqui de novo com vocês. E sempre à sua disposição, à disposição do programa para falar de assuntos aí do Poder Judiciário, relacionados à eleição, ou qualquer outro assunto do Poder Judiciário. Doutor Geraldo, o senhor tem uma vasta experiência nessa questão do voto, por o senhor já esteve como juiz eleitoral, também já foi presidente da AMAPAR, está sempre envolvido nessas questões importantes. Esse ano temos eleições. Qual a importância desse voto consciente, dessa transformação que a gente leva muitas vezes para a urna? Esse ato tem que ser muito valorizado. Então, quando a gente vai votar, na hora de votar, a gente tem que pensar que aquele gesto de colocar o voto na urna eletrônica, de escolher o seu representante, ele está sendo praticado por milhões de pessoas naquele mesmo dia, foi praticado por outros milhões de pessoas antes de você, milhões. Mas, durante a nossa história, sempre foi uma exceção, A escolha livre e democrática dos nossos representantes é uma exceção histórica, É algo novo, uma construção nova na nossa república, inclusive, e é algo que foi conquistado com muito esforço, dedicação, enfim, sofrimento por gerações anteriores à nossa, e nessa construção histórica durante milhares de anos, aí, desde da Grécia Antiga, depois passando por Roma, formação dos Estados Nacionais e agora na modernidade. Então, na maioria desse tempo, a gente não pôde escolher os nossos representantes, eles eram impostos a nós. Então, agora a gente tem essa possibilidade de exercer esse poder soberano, que é escolher aquelas pessoas que nos representam. Então, isso eu acho que tem que ser valorizado e pensado, quando a pessoa vai pensar no voto, que esse voto é uma conquista, ele não veio de forma gratuita para nós. A gente pensa na democracia hoje como se fosse algo certo e imutável, mas a verdade é que a gente tem que regar essa planta, cuidar da nossa democracia, e uma das formas é exercendo esse direito de voto. O voto tem muito poder, os nossos representantes se preocupam muito com a nossa opinião, como votaremos nas eleições, todos esses movimentos políticos que a gente está assistindo agora, é porque eles valorizam o voto da nossa população. Hoje mesmo no nosso planeta, a minoria das pessoas, habitantes vivos hoje da planeta Terra, eles têm a possibilidade de exercer esse voto livre e democrático como nós exercemos. Então, essa é uma conquista da nossa sociedade, da nossa comunidade, que deve ser valorizada. Lembrando, mas é um voto só, meu voto não muda nada. Muda sim. É um voto seu, um voto meu, um voto do seu vizinho, é assim que se faz as eleições. Então, esse poder a gente tem que exercer, faz parte da nossa soberania, de colocar o voto ali, poder renovar os nossos representantes, o poder reconduzi-los, enfim. Esse direito e esse poder a gente deve exercer com muita serenidade, com muito respeito a quem tem opiniões divergentes. A gente vive numa democracia em que a eleição é decidida pela maioria de votos, e a vantagem é que elas são periódicas, Então, se a gente não gosta do resultado hoje, daqui a 4 anos haverá outras eleições, e a gente pode escolher novamente, de forma livre, e exercer esse direito que é muito importante para a nossa sociedade. Doutor, falando nessa movimentação, nessa importância de cada voto, na última semana um fato chamou bastante atenção aqui no Brasil, que 100 mil jovens de 15 a 18 anos, 16 a 18 anos, foram tirar o seu primeiro título, movimentados aí pelas redes sociais.
A gente também tem que falar dessa importância dos jovens, dessa conscientização, dessas orientações, para que esse jovem também faça a sua parte. Eu acho assim, todos nós, né, são um conjunto de eleitores, né? Quando a gente pensa numa eleição, a gente imagina os nossos representantes e às vezes a gente percebe eles como pessoas distantes. Quem são essas pessoas? Nossa, são muito importantes. Na verdade, não deixam de ser importantes, mas são as pessoas que escolheram colocar o seu nome à disposição e construíram uma carreira política e estão lá tentando ser eleitos, né? Para os jovens eu digo o seguinte: vocês têm interesse, vocês querem ser essas pessoas, também têm que se envolver na política, procurar saber quem são as pessoas, como são os partidos, quais são os valores que defendem, escolher aquele perfil que mais se coaduna com eles, sempre tendo em mente que, se for ingressar nessa seara política, seja uma pessoa honesta, sincera, serena, tolerante, que vai cumprir a nossa Constituição e as nossas leis, né? Então, os nossos representantes quem são? Somos nós também, né? Pessoas do nosso meio que escolhem fazer uma carreira política e colocam, né, se colocam dentro desse meio político e viabilizam essas candidaturas para poder concorrer às eleições. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. E os jovens podem se preparar também para essa vida política, né? Nada é impossível, inatingível. Então, a gente pensa nos jovens hoje, eu particularmente, como as pessoas que vão ser a classe dirigente amanhã, né? Vão ser os nossos prefeitos, nossos vereadores, nossos juízes, nossos médicos, enfim, os nossos engenheiros. Então, essas pessoas têm que se preparar hoje para exercer essas funções amanhã, né? E eles podem, através também desse peso político, obter conquistas, se organizarem e participar dessa vida política, né? Então, o jovem ele tem que pensar no voto já como um exercício de cidadania, e ele está entrando já na comunidade nacional como um ponto de influência, né? Então, ele tem essa influência. Tanto tem que muitos políticos se preocupam, né, com o voto jovem, o que os jovens vão dizer, querem convencê-los a se inscrever para votar, para exercer o direito de voto. Por quê? Porque sabem que é uma camada da sociedade que vai poder exercer esse voto, vai fazer a diferença, né? Em 20 anos, as pessoas que vão começar a votar hoje são os que estarão aí, se elegendo, vereadores, prefeitos, enfim. Então, essa é a importância também do jovem perceber que o voto dele tem muito valor, é muito importante, e ele pode exercer essa soberania, né? Esse ato de soberania que é o voto, de uma forma responsável e consciente. Doutor, como que a população, se falou muito na questão do procedimento eleitoral no Brasil, tem sido um tema bastante discutido nos últimos anos aqui. Como que a população pode reiterar a sua confiança na justiça eleitoral? Nesses últimos 20 anos, todas elas com urna eletrônica, né? Então, percebam que nos últimos 30 anos, praticamente, todas as pessoas que foram eleitas no país foram por urnas eletrônicas, né? Houve mudança, alternância de poder em todos os níveis, né? Federal, estadual, municipal. Não se ouviu falar de nenhuma fraude em qualquer eleição nos últimos 30 anos. E aí a gente tem que pensar que não é só uma eleição para o prefeito, né? O Brasil tem 5 mil municípios, então são 5 mil que são realizados ao mesmo tempo, mais as eleições para... Agora a gente vai viver as eleições para presidente, deputados, senadores, deputados estaduais em todas as 26 unidades federativas do Distrito Federal. Então, são centenas de eleições acontecendo ao mesmo tempo, e isso está acontecendo há 30 anos, funciona muito bem. As urnas eletrônicas são altamente seguras, confiáveis, a população pode ter muita tranquilidade de que elas vão depositar o voto dela, aquele voto vai ser considerado, vai ser contado, e ela vai estar exercendo a influência dela no destino político do país. Doutor Geraldo, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer essas suas preciosas informações a quem nos assiste, nos acompanha no DC Notícias Web,
e agradecer a sua sempre gentil participação conosco e nos atender também. Obrigada mais uma vez.